Olá, preciosidade! Sexualidade saudável. Esse é o tema central aqui da nossa live. Primeiramente, eu quero desejar que você faça um excelente dia. E já vamos aqui para o conteúdo. Olá, faça um excelente dia. Quando a gente fala dessa sexualidade saudável, vamos pensar. Falar de saúde sexual. Não estou falando de não ter doenças sexualmente transmissíveis ou como na nova nomenclatura agora, né? A gente tem aí infecções sexualmente transmissíveis, né? Mas eu não estou falando de não ter doença, mas a saúde sexual, ela tem um fator também que é o bem-estar. Ou seja, é a satisfação plena, tanto fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e também o fator social aí como um fator, um pilar importante de bem-estar quando o assunto é uma sexualidade saudável. E para que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso, dessa visão da educação sexual, hoje eu vou falar aqui a respeito das fases da resposta sexual. Na nossa primeira live, eu comecei aqui introduzindo o assunto com alguns desajustes que ocorrem quando o assunto é saúde sexual no casamento. Essa educação sexual, ela que muitas vezes, para a grande maioria das pessoas, nós não tivemos de uma maneira saudável também. E quando nós não temos essa educação, esse assunto trazido de uma maneira saudável, então nós temos reflexos disso. Falar sobre sexo, falar sobre sexualidade durante muito tempo foi um verdadeiro o quê? Verdadeiro tabu. Não se pode falar sobre isso. Ou quando muitas vezes é falado de uma maneira desrespeitosa com relação ao outro, ou nessa área quando tem um desajuste ou até mesmo uma disfunção, que em outro momento eu vou falar sobre isso também. Então essa pessoa sofre sozinha. Por quê? Porque é um assunto que não pode ser falado, é um assunto que se tornou verdadeiro tabu, né? Mas hoje vamos falar dessa resposta sexual e essas fases, como isso tudo acontece, tá ok? Então, primeiramente, excelente dia, Antônio, Damires, excelente dia para vocês. Vou pedir um favor de você pegar esse aviãozinho, enviar para 5 contatos da sua lista, enquanto eu tomo a aguinha aqui, e nós já vamos aqui com o conteúdo, tá? Vamos lá. É interessante a gente pensar nessas fases da resposta sexual. São principais 4, tá? Vou falar rapidamente aqui, ok? Primeiro é a fase do desejo, depois excitação, depois a gente tem o auge aí da resposta sexual, que é o orgasmo, e depois nós vemos uma fase resolutiva. Ok, essas fases, né, elas tendem a iniciar numa neutralidade, e eu vou falar desse ciclo, ok? Então, o que é essa fase neutra, sexualmente falando? É quando eu não estou pensando em sexo, eu não estou ainda com o desejo sexual, eu não estou em fase excitatória, eu não estou em busca dessa interação social, sexual, mas eu estou focada às vezes no trabalho, eu estou focada em uma atividade. Agora, por exemplo, estou focada em fazer essa live, em transmitir um conhecimento, organizar os pensamentos, embora o assunto seja sexo, né? Mas eu estou neutra. E então vem um estímulo. A partir deste estímulo, que pode ser externo, eu vi algo que me despertou sexualmente, o desejo, eu
ou pode ser interno. Eu tive uma lembrança, eu pensei em sexo. Então esse estímulo ele pode ser tanto externo quanto interno. E aí eu tenho o quê? Essa primeira fase dessa resposta. Eu tenho desejo, eu penso em sexo. E aí, a partir disso, e é interessante falar desse pensar em sexo, em ter o desejo em sexo, por quê? Essa fase aqui, depois eu vou voltar nela, porque nós mulheres temos um grande problema com essa parte, tá? Vamos lá. Essa parte, ela é muito cerebral, ela é muito do pensamento, ela é mental, tá? Então, é essa fase inicial. Fala, Iraci, essa fase inicial que vai me levar à segunda fase dessa resposta sexual, que é a fase excitatória. E aí, essa fase, a gente vai ter mais respostas corporais. Então, a gente vai ter um aumento da vasodilatação, a gente vai ter um aumento da contração muscular, a gente vai ter uma resposta, um foco atencional nesse assunto e a gente vai ter uma energia de ação para quê? Para buscar essa interação, a interação sexual. Depois dessa busca, e na última live eu mencionei a respeito desses perfis sexuais, né? Dentro dessa dinâmica comportamental, né, que o sexo envolve, nós temos alguns perfis. Só mencionando aqui, lá na outra live eu falei detalhado, tá? Mas a gente tem o ativo, e esse ativo ainda tem o proativo, a gente tem um perfil mais receptivo, mas a gente também tem um perfil que a gente deve tomar um certo cuidado, que é o adverso, tá? Esse daqui enxerga muitas vezes o sexo de uma maneira negativa, seja por experiências e diversos fatores, tá? Mas dentro desses perfis é saudável essa busca pela interação sexual. E aí a gente falou a respeito desse ambiente emocionalmente seguro, seguro também fisicamente, tá? A maturidade tanto psicológica quanto emocional para que essa relação aconteça. Eu gosto de pensar nesse lugar adequado como um casamento para essa relação, ok? Depois disso, dessa fase excitatória que tem mais relação com o corpo, então nós temos ali o auge da resposta sexual. É o grande objetivo, vamos pensar? A meta é o quê? O orgasmo, que é essa sensação máxima de prazer. Eu vou voltar em cada uma dessas fases trazendo algumas observações, tá? Mas mencionando e passando por elas nesse primeiro momento. E olha só, nessa fase do orgasmo, a gente fala que existe o auge da conexão, que é logo depois disso daí, que é a fase de interação emocional. É onde existe uma real conexão mais profunda ali, dentro dessa resposta sexual. E depois do orgasmo, vem o que a gente chama dessa fase resolutiva, que é onde o nosso organismo vai voltar àquele estado de neutralidade. Para o homem, isso daí é mais rápido, fisicamente falando, e para a mulher um pouquinho mais demorado. Agora, vamos pensar nessas fases. Ei, Gélia, já vou pedindo aqui mais uma vez, gente, envia o aviãozinho aí. Essa live é um assunto que deveria atrair todo mundo. Todo mundo merece para ter uma saúde sexual, uma saúde nessa área de informação sobre esses aspectos. Agora, eu vou voltar em cada uma dessas fases, trazendo algumas peculiaridades aqui. Bom, vamos lá. A fase do desejo, como eu disse, né? Essa fase é uma fase muito mais
psicológica, mental, como eu falei. Nessa fase aqui, muitas mulheres, a grande maioria delas tem um grande problema quando o assunto é o desejo sexual. E por que que isso acontece? Quando eu falei da sexualidade saudável, eu falei de alguns pilares. E um deles é aquilo que a gente pensa sobre o sexo. E aqui eu vou ter fatores de crenças religiosas, de crenças que são socioculturais, vou ter experiências. Então, quando o assunto é sexo, então eu vou pensar automaticamente tudo que eu já tenho de informação sobre esse assunto, todas as experiências que eu trago comigo. Mas a mulher, principalmente, ela diria que ela foi desestimulada a pensar sobre isso. Durante muito tempo falou que era errado. A mulher que tinha, né, esse pensamento sobre o sexo era algo que errado, proibido. A mulher, ela se sentia diminuída por pensar nisso. Era algo tido como uma inferiorização da mulher. E quando ela tinha então um perfil mais ativo, mais proativo de busca, né, por essa interação sexual, aí era fora da curva. Mas nós mulheres, né, nós gostamos de falar, quem nunca ouviu, que a gente tem a capacidade de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E para mim que entendo de neurociência, esse é um verdadeiro mito. Vou explicar por quê. Mas Camila, a mulher, ela penteia o cabelo, ela faz o almoço, ela cuida do menino, atende o telefone, não é tudo ao mesmo tempo? A gente consegue executar ações diferentes, com pesos e importâncias diferentes, mas por quê? Porque a gente tem uma maior facilidade de quê? De colocar e tirar o nosso foco atencional e direcionar a essas tarefas. Algo que os homens têm uma maior dificuldade. Mas quando a gente tá ali pensando em 1 milhão de coisas, nossa cabeça, gente, como mulher, ainda mais nessa era super estimulante aí, pessoal vem chegando aí, Juliana, Eliana, sejam bem-vindas, tá? Então, dentro dessa resposta sexual, estou falando do desejo, a primeira fase. E como nós mulheres temos uma grande dificuldade nesse aspecto, a gente não pensa em sexo. E eu estou falando assim, a gente não pensa como uma forma generalizada. Nós como mulheres pensamos em diversos assuntos. Olha, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que isso. Nós temos uma boa gestão sobre todas as coisas. Temos uma maior facilidade de execução de tarefas de importâncias diferentes, mas quando o assunto é sexo, independente dessa cultura que a gente traz, a gente alimenta um monte de crenças, né, que acabam limitando a gente nesse aspecto, e então normalmente não pensamos em sexo. E aqui eu quero trazer um parênteses da neurociência para vocês. Nós temos uma área no cérebro que a função específica dela, sabe qual que é? É de fazer projeções imaginativas de como você se sentiria. Então, quando você pensa em sexo, o que vem à sua mente, tá? Você vem, pensei em sexo. Você tem ali situações que você já viveu, são as que são mais marcantes, então você vai buscar na sua memória aí situações que você já vivenciou, você vai buscar referências do que você já ouviu, essas crenças que a gente traz, e tudo isso é o quê? Somado ali, e a gente faz uma perspectiva. Então, quando o assunto é sexo, nós mulheres precisaríamos pensar mais em sexo. Por quê? Porque esse é um grande ativador dessa primeira fase do desejo. Essa parte que é muito aqui.
A segunda parte é o quê? A fase excitatória, que aí nós temos o quê? Mais respostas corporais, fisiológicas, biológicas, é onde a mulher ela tem uma fase de contração muscular, onde ela tem um aumento da circulação sanguínea, principalmente encaminhada aí para os órgãos genitais, né? A mulher ali ela vai ter uma maior vasoconstrição e aí ela vai circulação encaminhar para o órgão genital, onde vai haver o quê? Uma lubrificação, ou seja, todo o organismo, a musculatura vai se preparar para o ato sexual em si, do coito, né? Seja aí da penetração, dessa resposta sexual do orgasmo. Ou seja, essa fase, vocês percebem que ela depende bastante dessa questão do desejo? E aqui eu tenho 2 tipos de desejos, tá? Só pra gente entender. O desejo que é espontâneo, que é eu vou buscar rapidamente. Então eu penso e eu busco por essa resposta sexual, eu vou buscar por essa interação. Mas eu também tenho esse desejo sendo despertado por essa fase. Então não estou pensando, estou no meu momento neutro, mas a partir de um estímulo físico, eu tenho então o pensamento em sexo. Aonde ocorre isso? Estou aqui gravando a live, ok, estou trabalhando e aí o meu marido de repente passa aqui e me dá um abraço, ou naquele momento, falou alguma coisa. Não estava pensando em sexo, eu não estava com o desejo sexual ativado. Porém, o toque, o abraço, aquele aconchego, o toque físico vai fazer com que eu pense. Ou seja, nessa fase física, eu tenho um estímulo cerebral, psíquico. Então eu passo a pensar já nessa fase excitatória sobre o sexo. Agora, gente, vocês já repararam como que os homens, eles têm uma facilidade de falar sobre sexo? Eles falam com uma naturalidade, é assunto ali, ó, de conversa, a pessoa nem tem intimidade, já falou de sexo. Já viu como nós, mulheres, temos uma dificuldade em falar sobre isso? E não deveria ser tratado como uma forma mais natural? Já que é algo faz parte da nossa necessidade? Ok, então vamos a essa fase excitatória. Eu brinco, né? Eu falei que o homem aqui, ele é o micro-ondas e a mulher é o fogão a lenha. E nessa fase aqui, gente, nessas 2 principais, nós temos muitos problemas. Se a gente tem problemas nessas fases iniciais, dificilmente essa resposta sexual orgásmica vai acontecer de uma maneira fluida, de uma maneira que traga real satisfação. E aqui, esses desajustes acabam ocorrendo bastante. E por isso que é necessário entender essas fases. Por quê? Fica aqui uma ativação pra gente. A gente precisa pensar mais em sexo durante o dia. O homem, ele pode estar trabalhando, ele pode estar fazendo o que for, mas ele tem esse espaço para pensar em sexo. É algo natural para eles, mas não é tão assim pra gente que é mulher, por essas bagagens que a gente carrega. Mas a gente pode ser intencional nisso. A gente pode buscar pensar, lembrar durante o dia. Às vezes, nem tô perto do meu marido, mas a relação sexual, gente, eu diria que a próxima começa quando termina a anterior, a que acabou de acontecer. Por quê? Porque para nós, principalmente para nós mulheres, isso precisa ser alimentado, precisa ser nutrido, precisa ir lá pegar lenha, precisa colocar no fogão, precisa pensar positivamente sobre sexo. Aqui é um grande desafio,
por causa de todas essas coisas que muitas vezes a gente traz, traumas, crenças limitantes, essas coisas socioculturais. E a fase, então, de excitação. Aqui, eu gostaria muito que os homens pudessem assistir essa live. Por quê? Porque a cultura e a forma que nós fomos ensinados, entende-se o que? O homem ficou excitado e então, o que ele quer logo? A penetração. E não significa que o fato dele estar excitado que logo conduza para a penetração. Porque ele não está no ato sexual sozinho. E aqui ele tem a companheira dele, que se colaborou, pensou em sexo, né? Se preparou para esse momento, está, de certa forma, tá pronta sexualmente a essa resposta, tem uma abertura sexual, tá? Seja para receber ou seja para buscar sexualmente o seu parceiro, tá ok? E nessa fase excitatória, nós temos no nosso corpo áreas que são erógenas. A gente aprendeu a pensar em sexo, né? Como o órgão sexual ali, a vulva, o pênis, né? A vagina. Mas o sexo, existe essa conexão corporal que ela precisa ser completa. É o toque, é o beijo mais demorado, né? Aquele que passa de 10 segundos, a gente tem uma resposta fisiológica a esse estímulo. Então a gente vê muitas questões que poderiam ser ajustadas com esse simples conhecimento. Maridos que estão ouvindo aqui, toque a sua esposa, faça carinho nela. Sexo não é penetração, não se resume a. Gente, embora não se resuma a, olha a diferença de cultura, né? A gente estava na aula ontem sobre a história da sexualidade humana. A gente estava falando no período clássico, até ali, ano 500 após Cristo, né? Do ano 1000 antes de Cristo a 500 depois de Cristo. E é interessante como que as culturas são diferentes, né? Como cada cultura, cada sociedade encara isso de uma forma, o sexo de uma forma. Cada cultura tem as suas regras, algumas são universais, como a gente pôde verificar, e outras são mais intimistas ali daquele local, tá? Um aspecto que me chama muita atenção. Na Índia, nessa época, a Índia é um lugar conhecido, por exemplo, pela Kama Sutra, conhecido pelo pompoarismo, como berço do pompoarismo, das massagens, né? O Tantra, e outros assuntos relacionados à vida sexual. Mas ali, a cultura aponta o homem como responsável pela condução e resposta sexual da mulher. Olha que aspecto interessante. Uma mulher até famosa aí ficou conhecida porque ela fez um contrato que garantia lá não sei quantas penetrações, sexo por penetração, por parte do marido, né? Durante a semana. E que ela deveria ter, isso ali era o direito dela, teve um acordo e foi assinado pelo marido, tá? Isso é interessante, por quê? Porque lá, o homem, por ter essa responsabilidade, ele buscou meios sem a necessidade de penetração para que houvesse a excitação feminina. Será que não teríamos algo a aprender com essa cultura? Por quê? Porque a questão orgásmica, tá? Não significa que tenha que chegar junto ao ápice da relação, mas
existe um fator responsivo de ambas as partes, de um promover ao outro. E será que na nossa cultura nós ainda não carregamos algo tão machista que somente o homem deve se satisfazer sexualmente? Será que nós não trazemos, muitas vezes de maneira até inconsciente, tá? Resquícios dessa cultura machista? Ou aspectos feministas onde a mulher não precisa do homem? Ela se resolve sozinha? E para que isso aconteça, essa sexualidade saudável, precisa haver essa cumplicidade e responsabilidade de ambas as partes em promover o prazer um para o outro. Senão seria sozinho. Não precisa do outro, você não precisa do outro. Então, isso daí, a gente precisa muito dessa educação, de conhecer. O homem, quando ele tem conhecimento nesse aspecto, ele vai entender essa fase da resposta sexual dele, que a excitação não significa ter que ter penetração logo em seguida, mas ele pode curtir esse momento. E se tem uma coisa que desperta o prazer no homem, é também, além dele ter prazer, ele ver a mulher, a esposa ali tendo prazer também. Isso aumenta e muito a resposta de excitação e de desejo, tanto no momento quanto futuramente. Então, o homem, ele está ligado muitas vezes na cultura brasileira, né, do nosso país, à potência, a essa capacidade de ereção, mas ele despreocupa muitas vezes com a realização sexual da sua parceira ali, né? No caso. Então, essa visão egoísta do sexo, ela vem de onde, gente? Será? Daquilo que muitas vezes nós recebemos como base da educação sexual. Que é o quê? Pornografia, masturbação estimulada. Por quê? Sexo sozinho. E aí, quando você vai para o ato sexual, onde tem duas pessoas, como que isso se concretiza? Nós precisamos dessa educação sexual. Como que o homem, e aí a gente tem as individualidades, mas como que o homem gosta de ser tocado? Como que o seu parceiro ali gosta? Como que não é? Aqui nessa questão, o egoísmo, ele precisa estar de fora. Assim como o quê? A preguiça. Como a preguiça. E aqui nesse aspecto, as mulheres também precisam tomar aqui um ponto de atenção. Talvez por experiências, do que aprendeu, mas é sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo caminho. E aí você não tem um repertório. E aí se começa a dar errado alguma coisa naquilo que você aprendeu e repete, como é que fica? Então, vejam que aquilo que a gente pensa sobre o sexo, aquilo que a gente aprendeu sobre o sexo, vai trazer resposta em todas essas fases. O homem, se ele aprende essa questão simples do funcionar da mulher, que ela simplesmente precisa de mais sangue para a sua região estar excitada. Ela precisa de estímulos. Assim também como o homem. Então, quando começa isso? A mulher, ela procura? Não procura? Por que não procura? Todas essas dinâmicas, tá? E essas fases precisam ser questionadas. Agora, o orgasmo. O orgasmo a gente entende como essa sensação máxima de prazer. E aqui, tá? Existe uma satisfação que ela é emocional e ela é física também. E aqui tem alguns aspectos, tá?
Existem mulheres que dizem, e eu preciso dizer isso, existem orgasmos e orgasmos. E eu diria que orgasmo, cada um tem o seu, e eu diria que cada um tem os seus. Não significa que em toda relação sexual que você tenha o orgasmo seja da mesma forma. E então, existem mulheres que às vezes têm uma experiência orgásmica muito acentuada e as outras depois não é no mesmo nível. E aí ela fala, não sinto orgasmo. Ou existem mulheres que na verdade nunca tiveram o orgasmo. Por quê? Porque não passaram por essas fases. Às vezes, muitas vezes, foi penetrada antes dessa fase excitatória. E aí, quando o marido já resolveu, quando a outra parte já resolveu, aqui tá começando a ficar bom. Essa dinâmica, gente, isso daqui que eu falei por último, né? Essa falta de sintonia é uma das maiores reclamações por parte das mulheres. A dinâmica do casal, a rotina e todas essas coisas, quando a gente tá na relação, na hora que tá começando a ficar bom, acabou. E às vezes não é uma disfunção de ejaculação precoce. Às vezes é a falta mesmo de sincronia, de entender essa diferença de tempos, de entender essa dinâmica relacional, que sim, as mulheres precisam ser mais estimuladas. Precisamos... Oi, Ana! Bem-vinda! Precisamos de quê? Mais sangue correndo. Então, você vê, olha, que nessa fase orgásmica, cada um tem os seus orgasmos, né? São diferentes e diferentes sensações. E o orgasmo, ele tem também 3 fases, tá? Vou falar rapidamente aqui sobre essas 3 fases orgásmicas. A primeira é uma sensação de suspensão. Tá bom, Camila, eu acho que eu nunca tive um orgasmo na vida. E sim, gente, eu recebo mulheres com 40 anos, já recebi com 50 anos, que elas afirmaram nunca ter sentido orgasmo. Vejam quanto tabu, quantas crenças essa mulher carregou, quanta falta de conhecimento, talvez, quanta falta de desajuste, falta de educação sexual. Simples conhecer das fases. Então vamos lá. 3 fases dessa fase que é o orgasmo. Primeira delas é a sensação de suspensão. Parece que eu tô leve, eu tô flutuando, né? É onde as pernas ali ficam meio bamba, aonde pode ocorrer, né? Espasmos musculares também. Tem a outra fase que é uma sensação de calor, o aumento da temperatura, que parece, é como se fosse a sensação ali da vulva e expande o calor para o corpo, tá? E a terceira fase, que é a fase de pulsação. Parece que o órgão sexual está pulsando, latejando, né? São 3 sensações que ocorrem nessa fase do orgasmo. Então, às vezes, a mulher não tem o pico, onde ela consegue ali ter todos esses processos, essas 3 fases juntas. Então, ela acha que ela não teve o orgasmo. Pode acontecer, e acontece muitas vezes, tá? E pode acontecer também dessas fases não estar sendo cultivada, digamos assim, e realmente vai acontecer o que acontece muitas vezes. Tava começando a ficar bom, mas acabou. E aí, o homem ejaculou, ele entende que acabou. Por quê? Por causa dessa educação sexual que foi privada de uma maneira saudável. Então, recapitulando aqui as fases, tá? O desejo, a parte física, que é a excitação,
a fase orgásmica e a fase de quê? De resolução, que é voltar para o estado neutro. Então, nessas fases aqui, a gente viu que falar de saúde sexual também precisa falar nesse bem-estar, dessa sensação de prazer sexual, dessa satisfação no ato sexual. E aqui eu preciso falar para você o seguinte: se tem algo que não está bom para você, é necessário, primeiramente, buscar por conhecimento, buscar por essa educação sexual. Talvez você diga assim, mas Camila, eu não fui educada sexualmente, ou eu não recebi uma boa educação. Sempre há tempo. Hoje nós temos a internet, nós temos muitas informações, o que por um lado é muito bom, mas por outro precisa haver uma congruência nessa procura de ter um embasamento daquilo que é apresentado, porque o que eu vejo muito é muita gente dando dicas sexuais, mas sem ter um embasamento. E aí entra a questão de princípios e valores. Você precisa, aqui eu falei um pouquinho, né, sobre essas crenças religiosas muitas vezes, tá? Aprendidas que não são verdades, tá? Que muitas vezes pastores, muitas vezes padres, líderes religiosos, vou dizer, tá? Falam, mas sem ter um embasamento. Um embasamento. E aí acabam trazendo o sexo. Um colega de turma comentou, ele é músico, ele tá fazendo o curso, né, de sexologia integrativa lá na turma, e ele contou, gente, que ele foi convidado para tocar num desses casamentos, era evangélico, e aí lá no início do casamento eles distribuíram como que cartilhas de como deveria ser o ato sexual no casamento. E ele pegou aquilo, ele falou assim, eu não sei se eu rio, se eu choro, o que eu faço com isso? Sabe o que estava escrito lá? Que o homem não poderia ver a nudez da sua esposa, que deveria ser feito o sexo sem a luz, né? Teria que ser no escuro. Quando eles terminassem o ato sexual, deveria tomar banho. Gente, é sério isso. Eles deveriam tomar banho e deveriam fazer uma oração, pedindo perdão. Aí você vê o que leva... Ele falou assim, gente, não tem muito tempo isso. O que leva uma pessoa a receber esses ensinamentos e não questionar? O que leva uma pessoa a ouvir isso? Não, isso aqui tá na Bíblia? Deixa eu verificar. O que leva uma pessoa a se submeter a isso nos dias atuais? Falta de educação sexual. É tabu, é errado, será que é? E aí, eu acho interessante porque o que fica manchado não é o nome do sujeito que ensinou a coisa errada, mas fica manchado o quê? Todo o conjunto. Não é a igreja que ensinou. Não, peraí, vamos lá, vamos verificar se é isso mesmo. Por isso é muito importante e eu tô engajada nessa campanha da educação sexual. Inclusive, principalmente para o povo cristão. A gente precisa entender. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está sofrendo, a pessoa tem simples desajustes que poderia ser conversado, que só de entender isso daqui, gente, como funciona essas fases, e uma conversa entre o casal, talvez você fale assim, Camila, mas eu não consigo conversar com isso com meu marido. Ponto de atenção aqui. Ponto de atenção.
que você não consegue? Porque deveria ser a pessoa que você tem mais intimidade. Por que você não consegue expor para ele que você não tem sentido, prazer? Por quê? Será que você não pode fazer isso? O que você carrega aí de crenças? Ou o que precisa ser ajustado na relação em si? Será que não há um contexto de intimidade, de abertura, onde você possa expor as suas necessidades? Será que não há um ambiente onde se possam aprender juntos sobre esse tema? Se realmente existe um desejo mútuo de agradar um ao outro e de satisfação mútua. E aí a gente vê sempre, né? E principalmente as mulheres sendo sujeitas a levar o ônus da situação. É ou não é verdade, queridas? Então, olha só. O meu desejo é que todas nós possamos desfrutar dessa saúde. É um caso de saúde. Saúde sexual. Para que a gente possa desfrutar dessa grande pizza. Eu gosto de falar, né? O sexo é uma fatia da nossa sexualidade, mas é uma fatia que é importante. Que a gente possa ter uma relação sexual saudável para que a nossa sexualidade também se torne saudável. E isso não está relacionado somente ao ato. A nossa sexualidade é parte pertencente da nossa personalidade. A maneira com a qual eu me sinto comigo, a minha autoestima, a minha autopercepção também depende desse fator. E a minha autoestima sendo trabalhada, eu vou poder fazer o quê? Eu vou saber me posicionar. Eu vou entender qual é a minha parte. Peraí, eu também mereço. Por que será que eu estou me banindo, me punindo? O que eu tenho feito que eu não tenho desfrutado plenamente? Então, se existe desajustes, vamos buscar por informação, porque muitas das vezes esses desajustes e muitas vezes até mesmo as disfunções se ajeitam quando esses ajustes acontecem. E essas crenças carregadas precisam ser questionadas para que não limite cada um de vocês de viverem uma vida plenamente satisfeita nessa área. Então, olha só, desejo que você viva também em sua melhor versão nessa área, tá certo? Gente, se tiver perguntas, tem alguma a respeito dessas fases? Hoje eu falei bastante, hoje tivemos menos interações. Vamos fazer o seguinte. Se tiver pergunta, pode mandar, tá? Às vezes no direct, que ao longo aí do conteúdo a gente vai respondendo e trazendo informações com embasamento, mas também com princípios, sem ferir aquilo que de fato eu creio, né, como cristã, mas para que você possa sim desfrutar aquilo que inclusive é a vontade de Deus para sua vida, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima nossa live.